Nosso culto a Deus, teremos agora então estudo da Palavra de Deus, no qual eu convido você para abrir na carta aos Hebreus, capítulo 13. É um estudo que a nossa classe vem fazendo sistematicamente durante este ano. Já fizemos até o capítulo 12 esses estudos, então hoje teremos o capítulo 13. Vamos nos ater dos versículos 1 do 13 até o 17. Vamos orar primeiramente, então. Santo Deus, maravilhoso Deus, nossa gratidão por este culto, nesta manhã chuvosa, nessa manhã, ó Deus, que Tu aquece os nossos corações, que tu pacificas os nossos corações, ó Deus, com a Tua palavra, com a Tua presença, com o Teu Santo Espírito, ó Deus, comunicando o Teu amor, a Tua misericórdia para conosco, ó Deus. Ó Deus, obrigado pelo que já aconteceu nesse culto, pelos louvores, pelas orações, pela comunhão com os irmãos, ó Deus, pela Santa Ceia, ó Deus, que nos traz a lembrança, ó Deus, o amor tão insondável Teu, que trouxe, ó Deus, o sacrifício de Jesus Cristo para nos salvar, nos redimir, ó Deus. Ó Deus, nossa gratidão por isso. Agora, Deus, também com gratidão, mas sobretudo com submissão e com reverência, ó Deus, pedimos que Tu estejas conosco no estudo da Tua Santa Palavra, que seja, ó Deus, de edificação para as nossas vidas, que seja de exortação, que seja, ó Deus, para a mudança de nossa vida, para, ó Deus, Te reverenciarmos e louvarmos a Tua pessoa. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, o autor desta carta começa a falar, no início da carta, nos primeiros capítulos, começa a mostrar para os judeus, para os hebreus daquela época, no início da igreja cristã, esses hebreus que estavam sofrendo grande perseguição, estavam a ponto de abandonar o cristianismo, a ponto de abandonar Jesus, né, a confissão que fizeram do nome de Jesus, por causa dessas perseguições. Então, o autor tem esse objetivo de mostrar a esses hebreus sobre a superioridade da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, vai mostrar nos primeiros capítulos, no início, a superioridade da obra de Jesus sobre os anjos, sobre a obra dos anjos, sobre os profetas, sobre Moisés, grande figura do judaísmo. Também mostra que Jesus é superior aos sacerdotes e à classe sacerdotal, então, existente da linhagem arônica, porque Jesus é o sacerdote eterno. Jesus é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, e não de Arão. E Jesus também é o superior é mediador de uma superior aliança, aliança eterna. Também Jesus é o nosso precursor, é o que foi na nossa frente e entrou no santuário eterno, no santuário onde está a presença de Deus eternamente, não naquele santuário que é humano, material, que era figura desse santuário celestial. Jesus entrou, então, no santuário, na nossa frente, abrindo o caminho para nós no reino dos céus, no reino eterno. Então, o autor está mostrando, então, para esses leitores perseguidos, toda essa obra de Jesus no início desta carta. Também, ainda nesta carta, ele vai mostrar aqueles crentes, aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam tendo sofrimentos por causa da fé, que Deus muitas vezes usa o sofrimento, usa a dor para forjar, para fazer, formar o caráter cristão, para dar coragem ao cristão. O cristão precisa ter coragem e fortalecer no cristão a esperança na vida eterna e não fortalecer a esperança na vida nesse reino aqui, mas na vida eterna. E para isso, então, o autor fala nos capítulos 10, 11, sobre vários personagens conhecidos do Antigo Testamento
que também sofreram bastante, mas perseveraram na fé até a sua morte. Então, neste capítulo, no capítulo 13, ele dá para nós algumas exortações, algumas orientações de como viver na prática uma vida transformada, como ter uma conduta exemplar, decorrente de uma transformação de caráter conforme a vontade de Deus. E cita no início aqui, ele cita 3 áreas em que esse caráter se manifesta na vida do cristão: o cuidado com o próximo, o cuidado com o matrimônio e cuidado com o dinheiro. Então, nós vamos lendo alguns versículos e fazendo o comentário, então, sobre esses cuidados no início que o cristão tem que ter na sua vida. Primeiro, o cuidado com o próximo. Nós vemos no versículo 1: seja constante o amor fraternal. Constante o amor fraternal. O amor fraternal, fraterno é amor entre irmãos, vem de Filadélfia, o termo grego que esclarece que é isso, amor entre os irmãos. Nós sabemos que em 1 João 4,20 diz: aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Os crentes já praticavam esse amor fraternal. Lembramos de Paulo, como Paulo foi sustentado, como Paulo foi fortalecido na comunhão com os irmãos daquela época, como também ele fortaleceu. Então já existia esse amor fraternal, já era comum. Mas a exortação é para que permaneça, seja constante, permaneça, que não vacile, que não oscile, que não desapareça, pois em tempos difíceis, tempos de dor, muitas vezes somos tentados a cuidarmos de nós mesmos e não do próximo. Então, por isso, essa exortação, seja constante. E daí, para esse amor fraternal, ele vai citar nos versículos seguintes 2 aspectos: a hospitalidade, no versículo 2, e o cuidado com os que sofrem, no versículo 3. Versículo 2, então, nos diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram a anjos. Não negligencieis a hospitalidade. Hospitalidade é amor aos estranhos, ao forasteiro, ao estrangeiro. É o acolhimento que se dá a esse tipo de pessoas, ao que está passando, ao que não faz parte da nossa fraternidade. É acolher ao estrangeiro. A hospitalidade dos primeiros cristãos era muito conhecida, porque naquela época muitos hebreus viviam perseguidos, fugindo do Império Romano, fugindo da perseguição dos judaizantes. Então eles iam de cidade em cidade, muitas vezes perseguidos, por perda de emprego, por perda de família. Então eles precisavam de que alguém recebesse. E isso era muito praticado no início da igreja cristã. Até os inimigos do cristianismo admiravam esse modo de viver dos cristãos. E falando em hospitalidade, lembramos de Abraão e Ló, que atenderam, que acolheram pessoas, acolheram visitantes, pessoas estrangeiros, não eram dali daquela localidade, mas que, na verdade, eram anjos e o próprio Deus. Então, isso é um exemplo para nós. Quando for possível, acolher pessoas que podem estar necessitando de um acolhimento, de uma hospedagem, pois, muitas vezes, como foram no passado, algumas vezes podem ser enviados de Deus. No versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Lembrar-se dos encarcerados. Nos nossos dias, quando se fala em encarcerados, a gente tem até uma certa aversão, porque normalmente parece que são só bandidos, só pessoas de má índole que estão encarceradas, Mas, quando nós olhamos o contexto da igreja cristã no primeiro século, muitos dos encarcerados
eram encarcerados, eram presos por causa da sua fé. Então, a exortação aqui do autor dessa carta é que aqueles eram irmãos, eram fraternos, eram pessoas da comunidade, e que eles mesmos, os que estavam em liberdade, poderiam estar encarcerados por causa da sua fé, por causa da sua confissão. Então, por isso, a exortação de que lembrassem dos encarcerados como se presos com eles, porque esses encarcerados, normalmente, que está se fazendo referência aqui, eram os encarcerados pela fé. Mas também não devemos deixar de lembrar de qualquer encarcerado, porque todos carecem do amor de Deus, todos carecem da ação de Deus na vida de cada um deles. Nós vemos que no livro de Atos, capítulo 12, versículo 5, quando Pedro e Tiago foram presos por Herodes, Tiago foi sacrificado, Pedro continuou preso, estava lá, diz nessa passagem que havia incessante oração da igreja, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. E nós vemos que, por ação de Deus, por milagre, por vontade de Deus, Pedro alcançou a liberdade. Então, isso nos mostra um exemplo de vida, incessante oração por parte dos encarcerados, dos presos, dos que sofrem. Temos hoje um mito, digamos assim, uma inverdade, um costume, vamos melhor dizendo, de que esse tipo de responsabilidade cabe apenas aos pastores e oficiais, presbíteros, diáconos. Não, isso é dever de toda a igreja. Como nós lemos em Atos, havia oração incessante por parte da igreja. No versículos 4 a 6, nós vamos ver a exortação, então, sobre santidade. Nos versículos 4 a 6 nos diz, primeiro versículo 4 nos diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Esse texto, até o versículo 6, vai nos advertir sobre dois pecados que fazem muito estrago no meio cristão, fazem muito estrago na vida do homem, que é o sexo, a imoralidade sexual e o dinheiro. Pecados que destroem grandemente a vida de um homem, a vida de uma família. Aqui, calculo que até porque a igreja não era uma igreja perseguida, uma igreja fragilizada, digamos assim, diante da sociedade, e também porque o autor também já estava chegando ao fim, já não tinha talvez muito tempo para se delongar em argumentações, não falou de um outro pecado que é terrível no coração do homem, no meio cristão, na comunidade cristã, que é o poder. O poder também não está tratado aqui, mas é um pecado que a gente lembra que é terrível na vida do homem, na vida das mulheres, na vida da comunidade. Até existe a expressão, que se você quiser conhecer verdadeiramente um homem, dê poder a ele. Então, além desses dois pecados que nós vamos falar aqui, segundo a carta, sexo e dinheiro, nós também devemos refletir como povo de Deus sobre essa questão do poder, que o poder não nos corrompa. Essa é a nossa petição sempre para Deus. Não corrompa nem a gente e nem traga estrago à comunidade. Mas voltando aos dois pecados tratados pelo autor. Versículo 4. Digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. Deus criou o homem sexuado, com sexo. E Deus mesmo criou o casamento, o matrimônio, para que seja desfrutado o sexo. Para deleite do sexo, o matrimônio, o casamento. Deus não deu nenhuma alternativa, nenhum outro meio.
é no sexo, é no matrimônio. O matrimônio é o antídoto, é o remédio para toda impureza sexual, para toda a corrupção do homem. Então, é um matrimônio criado por Deus. Por isso a exortação, leito sem mácula, que quer dizer, para que não seja inviolada essa figura do leito, não seja violada a intimidade conjugal, a intimidade do casal. Seja mantida, preservada a fidelidade no relacionamento conjugal. Fora disso é pecado, é o que diz a Bíblia. Adultério, impureza, fornicação, prostituição, são pecados de natureza sexuais, são pecados, é o que diz a Bíblia. E um cuidado que nós temos, porque muitas vezes nós, homens, fazemos, ou entendemos, ou achamos que estamos fazendo isso escondido, ninguém vai descobrir. Cuidado, Deus é onipresente, Deus percebe e Deus julga. Eu me lembro que nós estávamos, o ano passado, estudando o Sermão do Monte, e lá tem a passagem de que não se deve, quando Jesus está ensinando, né, sobre os 10 mandamentos, sobre adultério. E o autor daquele estudo trouxe uma expressão que achei muito feliz. Não adulterarás. É uma observação, uma exortação, uma chamada de atenção de um pecado que deixa, dificilmente, como disse o autor, não deixa nenhum homem de pé. Então, é um pecado terrível para nós, homens, mulheres, para nós que temos a concupiscência da carne ainda agindo na nossa vida. Mas então, no versículo 5 e 6, prosseguindo, diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Vida sem avareza. Não seja a vossa vida sem avareza. Avareza significa amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Não há na Bíblia nenhum impedimento de enriquecimento. Pelo contrário, muitos personagens da Bíblia foram muito ricos, a começar por Abraão, o pai da fé. Não tem nada contra a riqueza. Aqui está se falando de avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, é colocar o dinheiro, as posses, as propriedades em primeiro lugar. Errado é tornar-se escravo das propriedades, das posses, dos recursos financeiros, recursos materiais. Jesus, em Lucas 16:13, vai nos ensinar com muita objetividade: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não existe a possibilidade de termos dois senhores, Deus e o dinheiro. O melhor remédio para a avareza é a gratidão, viver contente. Coração grato não vai se corromper, ou não vai dar atenção à avareza, aos apelos de avareza. Porque o descontente, o que não está contente com as coisas que Deus lhe permitiu que tivesse, ele vai cobiçar o que é dos outros, vai cobiçar posse dos outros, recursos dos outros. E o autor, então, está nos lembrando já nesta passagem, né, que Deus não vai abandonar, Deus não vai deixar ninguém, Deus sustentará. Está mostrando o cuidado de Deus que tem para vivermos contente, uma vida feliz, uma vida de gratidão. O autor está mostrando o cuidado de Deus, que Deus teve durante toda a narrativa do Antigo Testamento. E nós vemos, nós somos testemunhas, nós lemos quando a gente vê no Antigo Testamento, e vemos hoje na nossa comunidade cristã, na nossa vida cristã,
Quantas vezes Deus supriu as nossas necessidades? As nossas necessidades, a necessidade da nossa comunidade. Deus tem suprido, então por isso nós devemos ser gratos e viver contentes, sem avareza, sem apego. Esse ano mesmo nós tivemos um ano difícil em termos de Brasil, em termos de cidade, de economia, em termos de tudo. Mas aqui na nossa igreja, Deus felizmente supriu toda a necessidade da igreja, da comunidade. Tivemos grandes desembolsos, tivemos que fazer despesas que não estavam programadas, inclusive de transmissão dos trabalhos, dos cultos aqui, despesas enormes, e Deus mesmo nesse ano, Deus supriu recursos para que fizéssemos frente disso. Na nossa comunidade, tanto o desemprego foi falado, na nossa comunidade, muitos aí nós sabemos que Deus sustentou. Então, nós temos testemunho que Deus sustenta. Então, cuidado para não ficarmos apegados ou escravizados ao dinheiro, porque o bem mais precioso ninguém tira de nós. O que nós temos de mais precioso é a vida, pertence a Deus. Pode até alguém tirar a nossa vida, mas pertence a Deus. A vida eterna, a salvação pertence a Deus, Deus dá aos seus filhos, e isso ninguém pode arrebatar. Pode alguém nos arrebatar, tirar o nosso patrimônio, perdemos o patrimônio, dinheiro por outras situações, mas o bem mais precioso de um homem, que é a vida e vida eterna, pertencem a Deus, e Deus que dá. Então, vida sem avareza. Mas continuando, então, a partir do versículo 7 e até o 17, vai também continuar nessas exortações de vivermos uma vida de piedade cristã, uma vida cristã no meio do povo de Deus. E temos nos versículos 7 a 8, vai nos dizer: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Lembrai-vos dos vossos guias, lembrai-vos dos guias. Ora, o autor está dizendo para os seus leitores que se eles são salvos, se eles receberam a mensagem da salvação, foi por intermédio de alguém. Deus instruiu alguém, Deus ungiu alguém, Deus mandou que alguém fosse pregar a palavra, e pela palavra pregada, então, eles receberam a salvação. Então, está falando aqui no passado: lembrai-vos dos vossos guias, dos que pregaram, dos que lhe exortaram. Muitos desses guias, por isso que ele está falando no passado, poderiam já estar mortos por perseguição, pela própria idade, mas era tão comum serem mortos por serem perseguidos pelo Império Romano, né, principalmente. Então, lembrai-vos deles, lembrai-vos do exemplo, lembrai-vos da exortação que lhes deram, mas lembrai-vos também da vida deles, porque se foram usados por Deus, se são filhos de Deus, eles têm um exemplo de vida, têm um testemunho de conversão, de salvação. E nós podemos lembrar aqui no Brasil mesmo, Simon, né, que veio aqui para o Brasil tão novo, em pouco tempo, em cerca de 8 anos, fez uma obra fantástica, porque inspirado por Deus, ungido por Deus, né? E deixou a sua vida física, né, biológica, aqui no nosso país. Né? Tão pouco tempo fez uma obra fantástica. Então é isso que o autor está dizendo: lembrai-vos desses guias, desses pastores. Mas também vai terminar no versículo 8 falando de Jesus Cristo, porque a gente deve lembrar dos guias, sim, dos mestres, dos que nos trouxeram a fé, dos que nos levaram para o cristianismo, né? Lembrar deles, sim, mas estes guias vêm, passam, ficam, permanecem um pouco e passam, como o próprio Simon, né? Veio, fez a obra dele e está no reino de Deus. Mas então o autor está dizendo: mas tem o guia que a gente deve sempre lembrar, que é Jesus Cristo, que esse é ontem, hoje e o será nosso guia eternamente.
Então, lembrar-se dos guias, sim, porque nos trouxeram, mas nunca esquecer do guia, vamos dizer assim, maior, que é Jesus Cristo, porque Ele é eterno. No versículo 9, então, a partir do versículo 9, ele vai falar, então, mais especificamente aqueles judeus que estavam querendo, aqueles cristãos, os judeus que estavam querendo deixar o cristianismo para voltar ao judaísmo. Então ele diz no versículo 9: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, portanto, o que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Doutrinas várias, estranhas, heresias, existiam naquela época e existem hoje, sempre existiram. Antes desta carta também várias heresias, doutrinas erradas. E os judeus que estavam recebendo a carta aqui, eles se preocupavam muito com o modo de vida exterior, com os rituais, com os símbolos exteriores, até com a comida, muito com a comida eles se preocupavam. Se preocupavam, não comiam certos tipos de carne. Para comer, tinham que fazer vários rituais de purificação. Então, tudo isso eles faziam para não se contaminarem, para permanecerem puros, achando que isso é que ia agradar a Deus. A purificação exterior, a purificação por rituais. Era uma religião de ritos exteriores, de sinais, de símbolos. E Jesus ensina, vai nos ensinar notadamente sobre comida, né, que eles tinham tanta preocupação. Em Mateus 15:11 vai dizer: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai pela boca. Jesus está ensinando que o alimento entra no corpo do homem, traz o seu proveito, a alimentação, e é expelido pelo próprio corpo, né? E o que importa é o que vem do coração, o que importa é o que está no coração do homem. Isso sim que é o que contamina o homem, porque se o coração está contaminado, é o que o homem deixa sair pela sua boca. Isso é que contamina o homem. Então, doutrinas estranhas como essa, de rituais, de comida, de pureza, de purificação, essas doutrinas, esses símbolos, sempre existiram. No passado, por exemplo, nessa época aqui, tinha o legalismo, as pessoas queriam viver só de acordo com a lei era o suficiente, mas nós sabemos que ninguém cumpria a lei. Existia também o modo de vida ascético, ascetismo, ou seja, a pessoa mortificar o corpo, passar fome, tudo isso como símbolo de purificação, como símbolo de agradar a Deus, mortificar o corpo, né? Fazer penitência demasiada, essas coisas assim, para que, provocando dor no seu próprio corpo, poderia agradar a Deus e ser purificado. Sincretismo, mistura de religiões, de fé, de símbolos, de heresias. Então, eram algumas das heresias que existiam nessa época de Hebreus. Hoje nós temos muito no nosso meio evangélico o liberalismo teológico, Bíblia desacreditada, prega, isso sai do meio evangélico mesmo, teorias de que tudo aquilo que a Bíblia narra sobre Jesus é um mito, é uma lenda. Tá? Liberalismo, você pode viver aí tranquilo, tal. Deus é amor, vai salvar tudo, vai dar um jeito em tudo. Misticismo, tão em voga em nossos dias hoje. Astros, a gente vê falar no Êxodo, astros, adorar sol, adorar luas, estrelas, e a gente vê isso hoje. Espíritos, duendes, não sei o quê, tantos termos que a gente vai até perdendo a noção. Mas misticismo.
Hoje, que graça em nossos meios, a teologia da prosperidade não é mais a reverência a Deus, não é mais a fé em Deus, não é mais o louvor a Deus, mas o Deus estar a nosso serviço, não nós servirmos a Deus, mas Deus nos servir. Então, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, seja ascetismo, liberalismo, misticismo. Deus tem a doutrina de Deus, que não é estranha, a doutrina correta está no nosso manual de fé e é comunicada a nós pelo Espírito Santo. Qualquer outra comunicação de doutrina, qualquer outra coisa é falsa, e esta exortação: não nos deixeis levar por isso. Dos versículos 10 a 14 também o autor faz uma exortação muito importante para o povo judeu, e é também muito importante para a nossa reflexão hoje. Vai nos dizer 10 a 14. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi também que Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, como no versículo 9 nós vimos a exortação para não nos atentarmos a doutrinas estranhas, né, que podem nos perverter, e faz essa associação aqui do costume que os hebreus tinham sobre a alimentação como coisa que para fazer a vontade de Deus, como modo de vida de cumprir a vontade de Deus. Aqui está falando também sobre o sacrifício do corpo de Jesus, está falando sobre o altar, porque era no altar que o judeu trazia a sua oferta, o seu sacrifício, o animal que seria sacrificado ali em louvor a Deus. E isto era natural, era correto, foi instituído por Deus no Êxodo com Moisés, mas como nós lemos no próprio Hebreus, no próprio livro de Hebreus, e como todo o Testamento vai nos ensinar, isso era apenas um símbolo. Isso era tipo, estava mostrando Jesus. E eles continuavam, então, achando que aquele sacrifício ali, aquela situação, a lei estava acima de todas as coisas, e não atentaram para a vinda de Jesus Cristo. Os judeus, nessa época de Hebreus aqui, não atentaram para isso, para a plenitude dos séculos, para a realização daquilo que estava simbolizado no Antigo Testamento, que era a vinda de Jesus Cristo. E eles, tanto é que o autor vai falar durante o tempo todo sobre a superioridade de Jesus, porque não houve aceitação de Jesus por parte deles. E mais uma vez aqui nós vamos ver que o autor está mostrando sobre isso, sobre a superioridade de Jesus em relação à religião judaica. E o autor aqui então volta Jesus, para santificar o seu povo, sofreu fora da porta. É um tema até que eu acho que é pouco lembrado, eu vejo pouco falar isso, que o sacrifício de Jesus não foi no templo. Vocês perceberam como é interessante isso? Jesus morreu fora do templo. Jerusalém tinha o templo naquela época ainda. No ano 30 e poucos da nossa época, ainda existia o templo e ainda existia o sistema sacrificial. Mas Jesus morreu fora de Jerusalém. Tá? Então, veja, o sacerdote... por isso, os cristãos, então, naquela época,
quando foi escrita essa carta aqui, os cristãos eram censurados e muitas vezes até ironizados, porque a religião cristã não tinha templo, não tinha altar, não tinha rituais de sacrifício. Na religião judaica ainda tudo isso continuava, e continuou até o ano 70, quando o templo foi definitivamente destruído. Mas a religião cristã que já existia, né, antes do ano 70, depois de Jesus, os apóstolos todos, não tinha nada disso. Então era uma religião até menosprezada, porque não tinha esse sistema. Porque não tinha um culto, segundo eles, aprimorado, com templos, com sacrifício, com altar. E então aqui o autor está ensinando para nós: o altar do cristão é a cruz. E Jesus morreu fora de Jerusalém. O altar do cristão é onde foi oferecido o sacrifício de uma vez por todas, uma única vez, é a cruz onde Jesus morreu. E essa cruz, simbolizando até aquele animal que levava o pecado sobre si, ele morria fora da cidade, ele levava para fora do arraial. E Jesus também, como levou o nosso pecado, ele morreu fora da cidade. Então, vários ensinamentos tem aqui desse pequeno detalhe, que Jesus não morreu no templo, não foi sacrificado no templo, foi sacrificado fora, no Monte da Caveira, né? Então, nos lembra isso. O nosso altar não é o altar no templo, não é um altar físico, não é um altar elaborado, cheio de ouro, cheio de riquezas, cheio de símbolos. O nosso altar é a cruz onde Jesus morreu e onde Jesus, com a sua morte e com a sua ressurreição, nos deu vida. Este que é o nosso altar. Então, aí o autor está mostrando para aqueles judeus como é incompatível a religião judaica e como é inferior nesse aspecto, vamos dizer assim, inferior à religião judaica nesse aspecto, porque os judeus continuaram sacrificando dentro do templo, continuaram sacrificando animais. Jesus morreu, ressuscitou por volta do ano 30, e no ano 30, 40, 50, 60, os judeus continuaram seus sacrifícios de animais no templo. Derramamento de sangue do cordeiro, dos animais, oferta pelo pecado, oferta de gratidão, continuaram com o mesmo ritual. E Jesus já tinha morrido fora de Jerusalém. Então não é aquela Jerusalém física, está mostrando também que é a nossa habitação. A nossa Jerusalém, símbolo, esta Jerusalém, onde Jesus foi julgado, onde começou o padecimento de Jesus, é símbolo da Jerusalém celestial. Fala sempre a Bíblia, Jerusalém celestial. Então, por isso, mais uma exortação aqui forte que o autor traz para os judeus: não deixem o cristianismo. Olha só a incompatibilidade. Vocês querem voltar, deixar o cristianismo, a religião que tem redenção, que tem vida eterna, para voltar ao judaísmo, aos sacrifícios do templo? Ele está falando naquela época, né, ano 30, 40, está falando isso. Vocês querem voltar a sacrificar no templo? E o templo, posteriormente, logo depois, né, foi totalmente destruído. O que é feito hoje? Enquanto isso, hoje mesmo, nós lembramos que o sacrifício de Cristo, que foi fora do templo, até hoje nós lembramos isso, foi feito uma vez só. Existe até uma doutrina aí, cristã, muito antiga, inclusive, que Jesus é sacrificado a cada vez na celebração da ceia. Não, Jesus morreu. A nossa ceia é memorial, nós lembramos que isso aconteceu. E lembramos para alimentar a nossa fé. Então, esses versículos, essa exortação, esse ensino do autor de que Jesus morreu não no templo, para mim foi assim, muito impactante, muito forte, e eu acho, e penso, espero, né, que seja também para a vida de vocês, pensarmos nisso, no sacrifício de Jesus mesmo, na cruz. O nosso altar, onde nós nos encontramos com Jesus, com Deus, é na cruz.
É na cruz que nós encontramos, foi ali que Deus trouxe definitivamente a nossa redenção. Nos versículos 15 e 16, então, caminhando para o final do nosso texto de hoje, diz então, estava no capítulo errado, desculpe. Por isso, 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Eu li o 16, mas o 15 diz, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, por meio de Jesus, por causa de Jesus, por Jesus, nós devemos oferecer sempre sacrifício de louvor. Por meio de Jesus, oferecemos sacrifício de louvor a Deus. O povo hebreu trazia ao altar o seu sacrifício para louvar a Deus, para adorar a Deus, para mostrar a Deus a sua submissão a Deus. Então, hoje, Jesus já fez esse sacrifício por nós definitivamente, então nós devemos ter uma vida de louvor. E todo culto cristão, especialmente o reformado, tem um momento de louvor, um momento de cantarmos. Cantar, entoar música, é louvar, abrir nosso coração, nosso sentimento, abrir a nossa boca para louvar a Deus, para confessar a Deus. Mas o louvor, nós entendemos que louvar a Deus é entregar uma vida a Deus, é entregar a vida a Deus. Então, não podemos fazer isso como um ritual apenas, cantarmos música que trazem impacto ao nosso coração, à nossa vida, à nossa sensibilidade, mas devemos louvar a Deus como que apresentando. Esse louvor que nós trazemos é a apresentação da nossa vida ao altar de Deus, em reconhecimento, em gratidão a Deus que nos deu a vida. Então, quando a gente manifesta através da música, através do louvor, manifesta essa gratidão a Deus, que esse cantar, que esse abrir a boca, seja, na realidade, isso, de nos apresentarmos diante do altar de Deus com vidas transformadas, com vidas submissas, com vidas dependentes. Não trazemos mais animais para o culto, para louvar a Deus, para servir a Deus, mas professamos o nome de Deus, louvamos o nome de Deus com a nossa vida. A Bíblia fala, no meio dos louvores Deus habita, que o louvor sobe ao trono de Deus como aroma suave, agradável. Sim, de certeza, é isso mesmo, é isso que agrada a Deus, vida contrita, vida dedicada, vida transformada, mas vida, sobretudo, entregue a Deus. Por isso, o nosso louvor não pode ser apenas músicas bonitas, aparelhos modernos e bons, não pode ser só sistemas de transmissão de som muito bons, porque é para Deus, então nós vamos fazer o melhor, claro, mas a nossa vida tem que ser, o louvor tem que ser acompanhado de vida entregue, e principalmente vai nos dizer aqui, não negligencieis também a prática do bem. Vida de louvor que também não se manifesta na vida de bem ao próximo, de bem à comunidade, de boas obras, não pode ser vida de louvor. Então, louvor se entrega a Deus, mas também, com isso, consequência disso, também a vida de prática de louvor, prática de entrega, prática de boas obras, prática de vida cristã autêntica. Esse é o louvor que agrada a Deus, não apenas cantarmos. Tá? Isso é um ato exterior e o autor está criticando aqui a exterioridade da religião judaica. E a nossa religião, a nossa ligação, religião como ligação com Deus, tem que ser
que venha, que brote do coração, que brote da mente, que brote de vida transformada. No versículo 17, então, vai nos dizer mais uma vez sobre guias e profetas, pastores, né? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a Deus. Se no versículos 7 e 8 nós já falamos sobre guias, mas falamos dos guias passados, agora aqui o autor está nos dizendo, a gente entende dos guias presentes. A obediência aos guias, aos mestres que estão vivos, que estão sob nós, que Deus colocou no nosso meio. Eles, esses guias, esses pastores, mestres, não são absolutos, não são absolutos na sua mensagem, na sua condução do povo de Deus, tá? Mas Deus fala por meio deles, e nós devemos observar. Deus fala por meio deles quando eles estão dentro da Bíblia e falando a verdade. Há muitos falsos guias, há muitos falsos pastores, e por meio deles Deus não fala. E isso não é uma prerrogativa, não é que existe só no nosso século. Nós vamos ver muitos dos profetas falando lá dos falsos profetas, dos falsos guias, que profetizavam falsamente, e Deus mesmo exortando o povo, não foi o que eu disse, não foi o que quis dizer, não falam da minha parte. Mas os nossos guias, nossos mestres, Deus coloca, Deus unge, Deus vocaciona, Deus chama para estar no nosso meio, e nós devemos obediência a eles. Eles estão vivos, eles estão no nosso meio, estão conosco, é para obedecermos, para entendermos, para nos convivermos de maneira harmônica, pacífica, obedecendo, porque eles têm mensagem de Deus, e nós devemos obedecer, porque eles têm a responsabilidade de zelar pela alma do povo de Deus, de zelar pela alma das ovelhas. É uma responsabilidade deles, que Deus colocou a eles. E qualquer deslize nesse sentido, claro, Deus pedirá conta, né? Então, por isso que nós devemos obedecer os guias e mestres. Eles têm essa responsabilidade de velar pela alma, de velar pela vida, zelar pela vida do povo de Deus. E eles prestarão contas a Deus dessa responsabilidade, dessa vocação que receberam de Deus. Há um mito, há uma expressão, uma inverdade, que às vezes a gente ouve por aí, que não se deve tocar nos mestres, uma coisa, porque são ungidos, né? Não se toca no ungido de Deus. E cita-se, inclusive, a Bíblia para isso. A exortação aqui que nós devemos seguir, obedecer, devemos obedecer os nossos guias. Mas nós lembremos de Davi e Saul. Davi não tocou na vida de Saul. Davi não machucou, não agrediu, não teve nenhuma reação a Saul quando foi perseguido por Saul. Mas Davi não deixou de exortar Saul, de mostrar a verdade a Saul, que ele estava sendo perseguido indevidamente, e que aquilo não era a vontade de Deus. Então é essa situação que nós devemos ver, obedecer guias e mestres. Olha o próprio exemplo de Davi. Davi teve a oportunidade de destruir completamente Saul. Não o fez porque Deus tinha constituído Saul e tinha preservado até então Saul no reino. E tudo que Saul fez de errado, estava fazendo errado, certamente ele vai prestar contas a Deus. Então, a exortação é: obedeceis aos vossos guias e sede submissos, principalmente porque eles são
colocados por Deus no meio do rebanho, junto ao rebanho, e velam para velar pela alma do seu rebanho. Então, vemos, terminando aqui esses textos, nós vemos que são ensinos, exortações do autor de Hebreus, inspirado por Deus para a comunidade daquela época, que tranquilamente a gente vê que aplica-se cabalmente à nossa comunidade. Então, exortações que nós vemos, que nós aprendemos: não deixar de amar o necessitado, que devemos viver vida santa no casamento e vida sem ser escravo ao dinheiro, aos recursos, obedecer aos guias, aos mestres, aos pastores, aos enviados de Deus para nos exortarem, Deixar as falsas doutrinas. Que exortação, tanta doutrina nós temos por hoje aí. E isso é um alerta ao povo de Deus, que a gente não deve também ficar ouvindo, assistindo, participando de qualquer coisa. Hoje, se você abre aí a televisão, internet, computador, celular, qualquer aparelho desse aí, você vê de tudo. Coisas até com aparência de cristão. Coisa com aparência como se vindo de Deus. Cuidado, muito cuidado, essa exortação, muito cuidado. Teologia da prosperidade, que coisa bonita, quando você começa a ver, você é filho de Deus, Deus vai te dar, Deus vai... E a carta de Hebreus está dizendo aqui que o sofrimento pode ser para ensino. Como que eu vou dar ouvidos à teologia da prosperidade? Mas está aí, está toda hora. E é convincente, não é? Você é filho de Deus, o reino é de Deus, você é filho do rei. Cuidado, deixar falsas doutrinas. E aí vai outras coisas, questão sexual que nós falamos aqui, como está no nosso meio, parece até hoje, parece normal, está tudo normal. Cuidado, porque o autor diz aqui: Deus vê e julga. Então, quando nós terminamos aqui, a partir do versículo 10, 14, falando de Jesus, da cruz, que Jesus foi fora do arraial, levou os nossos pecados para fora do arraial, foi sacrificado lá. Então, nós temos que entender que Jesus é efetivamente o único caminho. É por Ele, nele, com Ele que nós temos a redenção. Jesus é o único caminho. Então, que a nossa comunidade, que eu, você, a nossa comunidade, que a Igreja de Jesus, possamos viver desse modo aqui, desse modo a louvar a Deus efetivamente, com vidas transformadas, com vidas submissas. Que Deus abençoe a você, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe, para que esse ensino venha a nos edificar, e que não paremos só nesse ensino, mas que possamos estar cada vez mais progredindo nessa caminhada cristã. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.